Olá pessoal, aqui é Altamiro Dionísio da Solucionar Gestão. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo com dicas de saúde e segurança do trabalho. E hoje nós vamos falar sobre ergonomia mais uma vez. Antes de falar sobre o tema de hoje, eu quero convidar você que ainda não está seguindo nossa página no Instagram, não curtiu nossa página no Facebook, não se inscreveu em nosso canal do YouTube, que faça isso agora para você ficar por dentro de todas as novidades que vamos publicar diariamente durante o mês de outubro com informações sobre saúde e segurança do trabalho. Pessoal, e hoje vamos falar sobre o trabalho dos operadores de check-out previstos lá no anexo 1 da NR17. Pessoal, será que esse pessoal tem muito risco ergonômico? Será que tem? Com certeza tem bastante, e por isso mesmo que a NR17 tem um anexo inteirinho só para tratar de questões ergonômicas desses trabalhadores. Esse assunto relacionado às questões ergonômicas nos checkouts, ele é bastante extenso, então eu segmentei esse assunto em vários vídeos e hoje eu vou falar apenas da parte relacionada ao posto de trabalho, ok pessoal? Então vamos lá. O posto de trabalho dos checkouts. Vamos lá. Bom, então o anexo 1 da NR17 vai falar o seguinte, ó, em relação ao mobiliário do checkout e as suas dimensões, incluindo distâncias e alturas, no posto de trabalho, o que a empresa deve observar? Então, primeiro, ó, esse posto de trabalho deve atender às características antropométricas de 90% dos trabalhadores, respeitando os alcances dos membros e da visão, ou seja, compatibilizando as áreas de visão com a manipulação. Então, o trabalhador, o posto de trabalho, as medidas, a altura, as dimensões, deve atender às características antropométricas de pelo menos 90% dos trabalhadores. Ideal que seja 100%, mas pelo menos 90% tem que ser atendido, né? Respeitando o alcance dos membros, da visão, de maneira que o trabalhador faça as suas atividades sem nenhum esforço adicional. Ok? Além disso, deve assegurar a postura para o trabalho na posição sentada e em pé e as posições confortáveis dos membros superiores e inferiores nessas duas situações, sentado ou em pé. Imagina quem trabalha em check-out ficar o dia inteiro sentado, o dia inteiro em pé, então tem que ter condições do trabalhador. Sempre que ele quiser trabalhar sentado, ele trabalha sentado de forma confortável, e se ele quiser trabalhar em pé, ele também tem condições de trabalhar na posição em pé. Respeitar os ângulos, limites e trajetórias naturais dos movimentos durante a execução das tarefas, evitando flexão e a torção do tronco. Então é importante, se o trabalhador, por exemplo, for fazer atividade sentada, a cadeira tem que ser giratória para ele não fazer esse movimento com o tronco, né? Isso pode trazer uma série de sobrecargas na região lombar e até mesmo ocasionar lesões musculares. Garantir um espaço adequado para livre movimentação do operador e colocação de cadeira, a fim de permitir a alternância, né, do trabalho na posição em pé com o trabalho na posição sentada. Então ele tem então espaço para ele colocar a cadeira, sentar, se precisar de ficar em pé, ele fica em pé, o espaço tem que ser o suficiente, tá? Manter uma cadeira de trabalho com assento e encosto para apoio lombar, com estofamento de densidade adequada, ajustáveis à estatura do trabalhador e à natureza da atividade que esse trabalhador está realizando. Além disso, deve ser disponibilizado apoio para os pés independente do tipo de cadeira utilizada. Também adotar em cada posto de trabalho sistema com esteira eletromecânica, aquelas esteiras que o operador aciona um botão e a esteira se movimenta, né? Para facilitar a movimentação de mercadorias nos checkouts com comprimento de 2,70 m ou mais. Então, se o checkout tiver 2,70 m ou mais, é obrigatório que tenha esse sistema de esteira eletromecânica. Também deve disponibilizar sistema de comunicação com o pessoal de apoio e supervisão. Então é muito comum, né, a gente ir aos supermercados e ter lá, quando a gente precisa, o operador de check-out precisa do apoio da supervisão em função de uma mercadoria que deu problema ou de troco, ele aciona um determinado comando, um botão, e vem o supervisor para ajudá-lo, para dar o apoio que ele precisa, né? E manter o mobiliário sem quinas vivas ou rebarbas, devendo os elementos de fixação, pregos, rebites, parafusos, ser mantidos de forma a não causar acidentes.
Bom, então essa é a questão em relação aos mobiliários. Agora, em relação às ferramentas utilizadas pelos operadores de checkout para a realização do seu trabalho. O que deve ser observado de acordo com o anexo 1 da NR17? Escolhê-los de um modo a favorecer os seus movimentos e ações próprias da função, sem exigência acentuada de força, pressão, preensão, flexão, extensão ou torção dos segmentos corporais. Além disso, os equipamentos devem ser posicionados no posto de trabalho dentro dos limites de alcance manual e visual do operador, permitindo a movimentação dos membros superiores e inferiores e respeitando a natureza da atividade que está sendo realizada. Também deve garantir os equipamentos, deve ser garantida em relação aos equipamentos, deve se garantir a proteção contra acidentes de natureza mecânica ou elétricas, com base no que está previsto nas demais normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho ou em outras normas nacionais tecnicamente reconhecidas. E claro, os equipamentos devem ser mantidos em condições adequadas de funcionamento. Em relação ao ambiente de trabalho, os ambientes de trabalho devem estar em condições de iluminamento, ruído, conforto térmico, bem como proteção contra outros fatores de riscos químicos e físicos, de acordo com as normas previstas na NR17. Já falamos sobre esses fatores no vídeo que nós fizemos sobre NR17. Então, se você não assistiu, é só você procurar na nossa playlist no YouTube que você vai encontrar esse vídeo. Também no Instagram está publicado e no Facebook, ok? Proteger os operadores de checkout contra correntes de ar, vento ou grandes variações climáticas quando necessário. E utilizar superfícies opacas que evitem reflexos incômodos no campo visual do trabalhador. E o anexo ainda fala o seguinte, que na concepção do posto de trabalho do operador de checkout deve-se prever a possibilidade de fazer adequações ou ajustes localizados, exceto os equipamentos fixos, considerando o conforto dos operadores. Pessoal, então essas são as recomendações previstas no anexo 1 da NR17 em relação ao posto de trabalho dos checkouts. No próximo vídeo nós vamos falar sobre manipulação de mercadorias. Valeu, pessoal, até o próximo vídeo. Tchau!